Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Quarta-feira, 24 de novembro do ano de 2021. Mensagem de número 141, o deserto. Ontem foi comemorado o feriado do aniversário de 44 anos da nossa cidade Vilhena. Para festejar os 44 anos, houve uma extensa programação, além de apresentações culturais, focado para todo tipo de público. A última comemoração do aniversário de Vilhena, aqui no estado de Rondônia, aberta ao público, foi no ano de 2019. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhar e pôr à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Moisés lembrava o povo israelita de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus os tinha guiado no deserto por 40 anos, humilhando, provando, para saber o que estava no coração de cada um deles, se guardarias os mandamentos ou não. A fome que passaram, mas também o socorro de alimentos, com o maná que ninguém tinha conhecido até então. Deus ensinou aquele povo que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor vive o homem. Moisés falava ao povo das roupas que eram mantidas como novas, e nenhum machucado ou inchado nos pés tinha acontecido a eles, mas houve algumas punições, como o homem castiga teu filho, assim castiga o Senhor Deus. Quando andamos pelos caminhos do Senhor, guardando a obediência, o Senhor Deus nos coloca numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e de vide e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. O Senhor Deus os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, os guiando por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, mas tirou a água a eles da rocha. A humilhação veio, mas foi provar o teu amor para no fim também fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para sobreviver. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, somos nada. Deus, Ele diz para você neste dia que a força que você tem de se levantar toda manhã provém dEle. O ar que nós respiramos é gerado por Ele, todas as coisas, e tudo é dado por Tua graça e não pelo nosso merecimento. Tem muitas pessoas que não sabem ao certo o que é o deserto. Aquele povo esteve por 40 anos sendo bem cuidado. O Senhor os livrava do sol escaldante, dando a eles uma sombra através de uma nuvem muito grande. Os defendia dos bichos peçonhentos que saía da areia ao anoitecer, com uma coluna de fogo, fazendo 2 paredões e ao mesmo tempo tornando como uma estrada, iluminando, oferecendo calor ao frio de muitos graus. Quando aquele povo teve sede, brotou água da rocha, e quando teve fome, Deus fez cair do céu o maná. E numa das escolhas, codornizes, para que eles pudessem se alimentar. Doenças eram poucas, e o Senhor dava a eles instruções através do teu líder, Moisés, o maior pastor da humanidade, escolhido para liderar milhares de pessoas. Deus falava com aquele povo, Deus tinha plano de os levar a um lugar onde tinha fartura e onde pudessem sobreviver e multiplicar a geração. O deserto simboliza uma espécie de busca interior ou exterior, simultaneamente um local de tentação e um meio ideal para a obtenção da salvação divina da alma. Jesus foi levado em espírito ao deserto, este sim passou por uma prova onde resistiu às tentações do inimigo, que de certa forma queria oferecer a ele reinos, quebra de jejum, poder, se assim o adorasse. Mas o Criador resistiu e o diabo se afastou dele. Deserto é um lugar onde não tem nada, e às vezes nós vamos para lá, onde Deus nos leva para nos testar, transformar, purificar, provar
e preparar para a sua grandeza em nossas vidas. Os desertos são regiões caracterizadas pelo escasso registro de chuvas. Esses ambientes são caracterizados pela baixa umidade e pela elevada amplitude térmica. Deserto é lugar de descanso e espera. No livro de Marcos, capítulo 6, 31, fala que havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo até para comer. Mas Jesus falou para eles: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Já no livro de Oséias 13, verso 5, Deus usa a boca do profeta para dizer para Israel: eu te conheci no deserto, na terra seca. O povo de Israel estava sofrendo sobremaneira na terra do Egito e isso já durava 400 anos. Deus então ouviu o clamor de Israel quando o povo estava na escravidão. Foi ao sair do Egito que eles viram o poder de Deus manifestado. Foi na terra seca e inabalável do deserto do Neguev, onde não havia água nem comida e o sol era ardente, que a nação escolhida conheceu ao Senhor. Também no deserto viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorresse até chegar a este lugar. Deuteronômio, capítulo 1, verso 31. Já no livro do capítulo de número 2 de Deuteronômio, capítulo 2, verso de número 7. Deus os abençoou em tudo que eles fizeram. Cuidou na jornada pelo grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, esteve com eles e não faltou coisa alguma. Já em Salmo 107, 35, Deus transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. No livro de Jeremias 31, versículo de número 2 ao 3, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, amor leal. Meu irmão, tem situações que achamos que é deserto, mas não é, são consequências, prejuízos e escolha que nós fazemos no decorrer de nossa vida. Deserto é lugar de manifestações divinas, de providência e também onde o Senhor Deus passa a nos conhecer, se somos gratos ou não a Ele, onde nós podemos também escolher bênção ou maldição, se obedecemos ou se achamos que do nosso jeito é bem melhor. Você sabia que uma parte do que estavam no deserto escolheu fazer do modo deles, mas também foi despertado a ira do Senhor com a punição de morte. O deserto na vida humana acontece sempre. Pessoas que não irá ver a terra prometida, pessoas que estão bebendo água da rocha, como também comendo o maná providenciado por Deus, como também pessoas que estão se rebelando com o Criador. E este você já sabe qual é o fim. Neste deserto de peregrinação, aprendemos a reconhecer o que Deus faz, como também aquilo que deixamos de fazer para o merecer. Passamos a conhecer que quem anda lado a lado conosco, como também os que nos perseguem e também nos odeia. Mas o melhor de tudo é conhecer Jesus, que pode nos cuidar e zelar e nos defender de toda forma de perigo. Meu irmão, eu quero desejar para você uma continuidade linda deste dia e que nós possamos ser agradecidos por estarmos neste deserto que é a nossa caminhada, nossa trajetória, nossa vida aqui nesta terra. E se você parar para pensar um pouco, a tua vida é muito abençoada. Se houve algum problema, se você está passando por alguma decepção, foi escolha sua. Às vezes nós não ouvimos os mais velhos, os nossos pais, não damos ouvido ao bom conselho. Então nós vamos sofrer algumas consequências. Mas o Senhor não tem nos deixado faltar o pão de cada dia, a água, não tem deixado faltar as nossas vestimentas. E acima de tudo, o teu amor sobre a nossa vida através da sua misericórdia. Desejo a você um dia ótimo e que
todas as coisas possam acontecer na tua vida de forma que o Senhor quer. Meu abraço, bom dia e até sexta-feira, se Deus quiser, com mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida.